Confesso aos irmãos que essa semana foi muito triste para mim. Tantos amigos sendo acometidos dessa doença. Ontem nós perdemos um amigo, pai de uma amiga também de uma igreja. E a gente vai seguindo na graça e no favor do Senhor Jesus Cristo. Os pastores estão sendo muito exigidos nesses últimos dias. Peço oração para os irmãos. Não está fácil. E a gente vai seguindo assim, até quando Deus quiser, né? Deus não nos livrou do Covid, mas Deus pode nos livrar no Covid, né? Deus não livrou Daniel da cova, mas livrou ele na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego não livrou eles da fornalha, mas livrou eles na fornalha. E se é para ser assim, tudo dai graças, amém? Que seja feita a vontade do nosso Senhor, que é o Todo-Poderoso, Soberano, Eterno. Se for para passar tudo isso aqui, amados, para lá no final a gente cantar o hino da vitória e ir para a nossa pátria celestial, amém. Isso é bom. Isso é bom. Já tem 2 semanas que nós estamos trabalhando temáticas acerca de Cristo. Semana passada a pastora esteve ministrando aqui uma palavra poderosa. Aprendi muito com a minha pastora aqui domingo passado. Eu estive falando aqui semana retrasada acerca de Cristo, que foi o único homem pré-anunciado na face da terra. O único Deus que teve a sua história, o seu futuro já todo relatado na palavra, no contexto histórico. Jesus foi o único que foi pré-anunciado, nenhum outro foi pré-anunciado. A pastora Cláudia, semana passada, esteve ministrando aqui acerca da anunciação do Messias. E essa anunciação na qual Deus viu em uma mulher graça, a viu como agraciada, e a Maria coube gestar o Filho de Deus. Ele já veio com propósitos. Eu não vou aqui falar. Se você quiser saber o que foi ministrado aqui, vai lá no nosso canal lá, a palavra está lá, uma palavra profunda. Nós vamos seguir, amados. Não sei, as pessoas, pastor, quantas séries são, quantas mensagens são acerca de Cristo? Irmãos, não sei. Nós começamos há 2 domingos, agora quando vai acabar, só Deus sabe. Porque na verdade, se a gente for ministrar aqui acerca das grandezas de Jesus, a gente vai ministrar sobre Jesus até Ele voltar ou até o fim da nossa vida, porque nós temos muito o que aprender acerca da vida deste homem. E para começar nessa noite, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no 1º capítulo. Aí já dentro da genealogia de Jesus, no verso de número 16, Gênesis 1:16. E depois nós vamos, Mateus 1:16. Depois nós vamos para Mateus, capítulo de número 16. Antes de ler, eu queria dizer para você que eu já tenho décadas, pelo menos 2 décadas, que ministro a palavra de Deus. Mas toda vez que eu venho falar acerca de Cristo, da pessoa de Cristo, irmãos, parece que o peso é maior. Eu estava ali com frio na barriga, eu falei, meu Deus, não pode dar dor de barriga agora. E olha que eu sou tranquilo. Porque é uma responsabilidade muito grande verbalizar os atos, as ações do Deus encarnado, de Cristo. Sempre há uma responsabilidade muito grande no ministrar a palavra de Deus, mas falar acerca da pessoa de Jesus tem algo especial e vocês vão perceber aqui nessa noite. Então eu peço a atenção de todos vocês, não se distraiam,
não atendam seus celulares, coloquem no modo avião aí e preste atenção para você decolar comigo aqui no que nós temos para ministrar nessa noite. Você pode dizer amém por isso? Mateus 1, verso de número 16, capítulo 1. Depois de toda a sequência genealógica acerca de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, o verso 16 fala assim: e Jacó gerou José, que foi o marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Mateus 16, verso de número 16. A confissão de Pedro. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo anterior, Jesus pergunta: o que vocês pensam quem eu sou? O que os homens, nos versículos anteriores, falam: o que os outros dizem que o Filho do Homem é? E Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro traz a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Feche seus olhos, Pai. Obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que nós temos de estar aqui nesta casa de oração mais uma vez. Até que o Senhor tenha nos ajudado, nos guardado, nos fortalecido, ó Pai. Abra o nosso entendimento nessa noite, ó Pai. E que nós não venhamos distrair com nada, mas estejamos ligados ao trono do Pai, acerca do que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. É o que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Dos títulos de Jesus, o de Filho de Deus é aquele que ele tem desde a sua revelação aqui neste mundo. Jesus é o Filho de Deus antes de todas as coisas existirem. Desde a eternidade, ele é o Filho amado do Pai. Desde toda a eternidade, Jesus foi e é ungido, o Filho querido e amado do Pai. Porém, como nós vimos aqui, acerca da revelação de quem Jesus era, é aplicado a ele um título: Cristo. Jesus, o Cristo. E esse título só é aplicado quando o Filho do Pai, o Filho amado do Pai, é revelado a este mundo, é encarnado. Ele é o Messias, o ungido do Pai. E o mesmo Espírito Santo, que é derramado de forma especial nos reis, profetas e sacerdotes. Esses homens que já foram ungidos, partiram. Porém, Jesus foi derramado esta mesma unção da parte do Pai. E permanece até hoje, porque Ele está vivo à direita de Deus. Você pode dizer amém? A designação de Cristo, ela é única e exclusiva de Jesus. Palavra de Deus diz que haverão novos Cristo que serão levantados e revelados. Porém, são falsos. Cristo é apenas um. E nós entendemos, amado, que o centro de nossa fé é Jesus Cristo.
O nosso pilar, o pilar do cristianismo, está na pessoa de Jesus Cristo. Pastor, mas então, se Cristo não é nome, é título, porque muitos pensam que Jesus é o nome e Cristo é o sobrenome. Não. Jesus de Nazaré, filho de José, o filho do carpinteiro. Porém, acima de tudo, Ele é o Cristo. Se você procurar a palavra Cristo no Antigo Testamento, você não vai encontrar. Ela é revelada 572 vezes de Mateus a Apocalipse. Você vai encontrar outros títulos de Jesus no Antigo Testamento, mas de Cristo, particularmente, você vai perceber Ele nos 27 livros que compõem o Novo Testamento. Sabe, amados? Em primeiro lugar, é preciso saber que Jesus é o nome que Ele recebeu quando nasceu. Ok? Acredito que vocês se lembram da ministração da palavra domingo passado, onde a pastora trouxe de maneira detalhada acerca dessa anunciação e acerca de como foi dado, por quem foi dado o nome de Jesus. Porém, Cristo, o Cristo, é um título que lhe foi atribuído. A partir da profissão de fé de Pedro, no qual nós lemos aqui, na revelação de Pedro, porque é interessante, no primeiro texto que nós lemos na genealogia, nós temos alguém anunciando Cristo. Porém, é interessante nesse texto de Mateus 16, quando Jesus está de frente e quando Ele questiona o que vocês dizem que eu sou. E Ele fala: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É nesse exato momento que Jesus recebe da parte de alguém, de um ser humano, o reconhecimento como o Cristo. Sabe, queridos, o Messias, que é esse Cristo, Jesus, ungido do Pai, aquele previsto por Deus e profetizado em todo o Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento, nos seus 39 livros, é toda a preparação para o envio do Messias. O Cristo que haveria de ser revelado e encarnado no Novo Testamento. Jesus Cristo veio a este mundo não para nos conceder vida confortável. Jesus não veio a este mundo para nos suprir de bens materiais. Jesus também não veio a este mundo para nos garantir que nós teríamos sempre uma vida próspera. Jesus não veio a este mundo para nos garantir facilidades. Mas vejam bem, amados, Jesus veio exclusivamente por um propósito. Qual propósito é esse? Salvar a humanidade da condenação eterna. Jesus pode até nos conceder, e Jesus tem sim prazer em quê? Em nos dar o quê? Bens, prosperidade. Jesus tem interesse de nos abençoar, porém, não esperem. Mas uma coisa que é certa que nós podemos saber e entender, que Jesus Cristo veio a este mundo exclusivamente com o propósito de salvar a humanidade da condenação eterna. Você pode dizer amém? E nós somos resultados do envio do Cristo.
Foi o próprio Deus Pai, por meio do anjo Gabriel, quem deu o nome a Jesus. Eu queria ler rapidamente esse texto com você, que está aqui em Lucas, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 1. Do verso 26 em diante. A pastora já falou sobre esse texto aqui domingo passado, mas eu quero dar uma reforçada com vocês. Jesus não é um nome qualquer, amados. Sabe por quê? Jesus é um nome programático. Jesus já estava na história. Jesus já era esperado. E aqui nós temos a anunciação de Jesus. Lucas 1:26, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Esta anunciação do Pai, de Deus, para uma mulher. Quão honroso foi para esta mulher, para Maria, receber essa dádiva. Sabe, queridos, desde o início desta análise, essa introdução que eu estou passando com vocês aqui, tem-se a identidade de Jesus como Salvador, aquele que veio ao mundo para salvar a humanidade dos seus pecados e também de suas misérias. Olha para mim, amados. O que você espera de Jesus? Por que você veio a este lugar nessa noite? Quem é Jesus para cada um de vocês? O que Jesus representa para cada um de vocês? O quanto do seu tempo, das suas forças, você tem dedicado a este homem que foi pré-anunciado? Então Jesus é o Cristo ungido do Pai, o Messias. Sabe, amados, o nome de Jesus é poderoso por diversos motivos. Nesse momento é preciso lembrar, tem um texto muito interessante aqui na carta de Paulo aos Filipenses, que narra a glória de Jesus por causa de sua obediência. Obediência ao Pai. Isso é o que importa, amados. Obediência ao Pai. Filipenses capítulo de número 2. Do verso 5 até o verso 11. Acredito que vai ser projetado aqui, mas você pode acompanhar também na sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2, do verso 5 até o verso 11. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Está vendo? Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Jesus veio. Mas Deusina falou de desapego aqui, né? Da campanha de missões.
Jesus realmente viveu a intensidade dessa vida humana. Verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, Criador de todo o universo. Toda a suficiência está em Jesus, o Deus. E ele se esvazia. E o Rei se faz servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus obedeceu ao Pai, o plano salvífico, o plano de salvação, do envio até a sua morte, com as piores das mortes daquela época, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha para mim. Deus enviou o seu Filho para nos redimir. Deus enviou o seu Filho amado para ter a terrível morte de cruz. Ai daquele que não confessar o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai, porque Deus não haveria de matar o seu Filho único e amado. Enviar o seu Filho para que fosse morto, para que nós vivêssemos uma vida aqui de desobediência deliberada ao nosso bel prazer humano e carnal, dentro das nossas vaidades. Ai daquele que não experimentar o favor e o amor na graça do Senhor. Os ais do Senhor haverão de encontrar esses tais. Eu tenho 2 mensagens no meu canal, os ais do Senhor, parte 1 e parte 2. Se você não ouviu, eu aconselho você a ouvir essa mensagem. Sabe, queridos, em nome de Jesus, os discípulos expulsaram demônios, fizeram milagres conforme amplamente atestado na palavra, nas atitudes, nos atos dos apóstolos. Porque esse nome não é um nome qualquer. Mas, pastor, o que quer dizer esse nome do Pai e em nome de Jesus? Sabe o que isso significa, amado? Significa a presença viva de Jesus Cristo, ou seja, a partir de sua ressurreição. Eu estou caminhando com você, levando você a uma reflexão profunda acerca do plano de salvação. E daqui a pouquinho vocês vão ver onde eu vou chegar. É o nome de Jesus que manifesta em plenitude o poder supremo do nome que está acima de todos os nomes. O maior nome que existe é o nome de Jesus. Você pode dizer amém? O nome de Jesus abala todas as estruturas físicas, materiais e espirituais. No nome de Jesus, o inferno estremece. Satanás se prostra diante do nome de Jesus. Esses nomes de hoje, desses presidentes, legisladores, desculpa a expressão, mas é um nada diante do nome de Jesus.
E quando esses grandes estiverem no juízo, diante de Deus, diante de Cristo, eles vão ver que o nome deles não era nada. Homens que promovem guerras, homens que promovem matanças, homens que promovem fome, desequilíbrio, vão ter que estar diante de um dia, diante desse Cristo, justo, juiz. Sabe, amados, e eu digo mais, pastor, e hoje eu digo para vocês que é também por meio desse nome que Deus Pai concede os pedidos feitos pelos seus discípulos. Quando você clama, quando você ora com fé, se você faz isso em nome de Jesus, e se você colocar em ação o exercício da fé, alguma coisa vai acontecer, irmão. Porque onde é professado o nome de Jesus, tem que haver mudança. Há mudança. Quando nós chamamos, quando nós buscamos, quando nós invocamos esse nome, essa presença, alguma coisa acontece. E no seu contexto de ser chamado Cristo, Jesus também é chamado ungido, porque Cristo é ungido. Essa palavra nem sempre é bem compreendida no mundo ocidental. Não é compreendido aqui no nosso tempo, mas no mundo oriental, ela é até hoje usada de forma muito reverente. O significado e a atitude. Ungir significa passar óleo, significa untar, né? Esse é o significado da palavra ungir, passar o óleo, untar. Quando as mulheres vão fazer aquele bolinho gostoso, né? Pega aquela forma, para o bolo depois ficar bonitinho, desenformado, o que você faz com a forma? Unta, né? Dá uma untada. Se você não untar, o que vai acontecer? Uma catástrofe, né? Eu já esqueci de untar bolo e só tirei os fragmentos. Sabe, amados, na cultura ocidental, onde vivia o povo de Deus, muitos moravam no deserto. E morar no deserto, a gente sabe que se tem uma coisa escassa no deserto é o quê? Água. Então eles não tinham o costume de tomar banho constantemente como nós, mas apenas fazer aquelas chamadas abluções, limpezas necessárias, que consistia em lavar as mãos apenas, lavar ali o rosto que era necessário, e passar o que depois? Um óleo. O clima do deserto ressecava e resseca a pele. E o óleo servia como hidratante. O óleo servia também como perfume. Após ser ungida com esse óleo hidratante e perfumado, a pessoa sentia-se o quê? Revigorar. Sentia a recuperação de suas forças. Olha só, irmão. Quando você chega cansado em casa, né? Um dia estressante de trabalho, qualquer outra coisa que você movimentou, você chega e toma um banho. Parece que suas forças são o quê? Revigoradas, renovadas. Assim é o costume. Era e até hoje é em muitas localidades o costume daquele povo. Sabe, amados, o óleo sempre foi considerado como força, uma unção. O óleo era ainda utilizado como sinal de consagração. E nós temos inúmeras passagens que dão conta da importância da unção, principalmente no Antigo Testamento. Na utilização, no exercício da aplicação
do óleo derramado sobre a cabeça significava que ali havia uma unção da parte de Deus. Presença, perfume, hidratação, higienização, limpeza. Cristo, o ungido do Pai, que promove tudo isso na minha e na sua vida. Você pode dizer amém? Por isso Jesus recebeu o título de o Cristo, o ungido, o enviado do Pai. Sabe, amados? Reis, sacerdotes e profetas eram ungidos. E justamente essas três realidades fazem parte da identidade de Jesus. Jesus era rei, Jesus era profeta e era sacerdote. Ele é sacerdote porque é separado do meio dos homens pecadores. Porque o exercício do sacerdócio, impossibilita o homem de Deus a se contaminar com o pecado deste mundo. Jesus foi separado para salvar os homens. Jesus recebe também o título de profeta, é ungido, sacerdote, também profeta, porque é chamado a ouvir a palavra de Deus e repassá-la aos demais homens. Nós temos sacerdotes aqui nessa noite. Aqueles que são separados do meio do mundo, das ações pecaminosas nas suas intenções e atitudes, para promover a salvação através do seu exemplo. Lembra da mensagem que eu ministrei aqui domingo retrasado? O caráter de Cristo em nós. Só é possível considerarmos que o caráter de Cristo está em nós, se nós exercermos esse sacerdócio, essa separação. E por último, Jesus é rei. Jesus é ungido rei. O rei é chamado a lutar contra o mal. O rei, ele é empoderado pela sua unção em Deus. Sabe, amados? O rei tem a força e a autoridade para combater o mal. Então assim, Jesus foi o único que realizou a esperança messiânica em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Ei, olha para mim. Digo para você nessa noite. Você é filho de um sacerdote real e fiel. Você é filho de um profeta que está acima de todos os demais que passaram na face dessa terra. E acima de tudo, nós somos filhos do Rei. Você não tem que se curvar às falências deste mundo. Você não tem que se curvar aos poderes que as potestades do mal empregam neste mundo. Você não tem que se curvar diante de seus problemas, diante das suas necessidades, porque quando você se curva, você não consegue olhar de onde vem o seu socorro. Meu socorro vem dos céus. Meu Rei. Sabe, queridos, o Cristo, Jesus, o Cristo, pagou um preço muito alto. Eu queria pedir
os queridos, para poder apagar a luz aqui. Eu queria assistir um videozinho de 3 minutinhos com vocês. E depois eu vou trazer algo para vocês aqui de uma reflexão acerca do sofrimento de Cristo. Eu vou fazer isso mais à frente, de maneira mais detalhada, mas eu queria pontuar alguma coisa com vocês aqui nessa noite. Jesus deitado na cruz. Olhando para essa imagem, como nós estamos aqui, desse jeito, eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou replicar para você. A dor que Jesus Cristo sentiu na cruz foi a maior dor que já existiu na humanidade. Nunca existiu, nem jamais existirá, uma dor maior do que a Cristo sentiu na cruz. É de certa forma questionador ao analisarmos o relato da ciência acerca das dores que Jesus Cristo sentiu sendo crucificado. Primeiro precisamos entender que Jesus, presta atenção, amados, em muitos aspectos, Jesus não pode ser comparado com as outras pessoas. Sabe? O teólogo e filósofo Tomás de Aquino responde da seguinte forma: toda a compleição, toda a essência, toda a estrutura física de Jesus é diferente de qualquer outro ser humano que existiu ou que haverá de existir na face da terra. Jesus foi o único, o enviado. Jesus é um homem totalmente ordenado fisicamente, espiritualmente,
conforme a sua natureza. Jesus foi realmente criado e mantido na imagem e semelhança desejada por Deus ainda no primeiro homem, no Éden, no primeiro Adão. Sabe, queridos, todos nós fomos gerados e vivemos uma natureza decaída. Nós somos maculados, nós somos gerados em pecado. Cristo não. Porque a estrutura de Jesus é o segundo Adão. Este homem perfeito. Jesus possuía então, por conta disso, uma sensibilidade física, emocional, psíquica, muito mais complexa, muito além do que nós possuímos. Jesus era diferente, amados. Existe uma relação íntima, e nós sabemos disso, entre o corpo e a alma. Não é por menos que existem as doenças psicossomáticas que são iniciadas no emocional, na psique, e são posteriormente sentidas no corpo. Jesus possuía tudo muito bem elaborado e organizado, porque Jesus não foi gerado de uma concepção natural, mas de uma concepção sobrenatural. Jesus não possuía nenhum tipo de desordem, defeito físico na mente, nas suas emoções. Jesus sequer nunca adoeceu. Este era o projeto. Na pessoa de Cristo nós vemos o projeto de Deus para a humanidade no Éden. Jesus veio a este mundo, amados, para dizer: era para vocês serem assim como eu. Jesus era o Cordeiro Imaculado. Então, por esta causa, seu corpo não é comparável com o corpo de nenhum ser humano. No corpo de Jesus não havia desordem, porque não havia pecado. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, possuímos desordens de várias naturezas. Sabe por quê? Por causa do pecado. E no corpo de Jesus não havia nenhuma desordem, porque ele era o Cordeiro Imaculado do Pai. Mediante tudo isso, amados, podemos entender a dimensão da dor que Jesus sentiu na cruz em comparação a qualquer ser humano. Jesus, como segundo Adão, possuía a mesma composição corpórea de Adão, que foi feito ali pelo próprio Deus, moldado pelo próprio Deus. Mas o segundo Adão teve que passar por tudo isso para consertar o que o primeiro Adão fez. Este era o preço do conserto. Quando o Verbo que se fez carne, o amor em essência se fez carne, ele foi totalmente rejeitado por nós. O amor em pessoa, personificação do amor, veio entre nós, viveu entre nós, e nós simplesmente o matamos. Olha o amor, personificação do amor. Sabe, amados? Na pessoa de Cristo estava a pessoa divina e a personificação do verdadeiro amor. Entendemos que o que nos salvou na cruz, apesar de tudo isso, não foi a dor de Jesus, mas foi o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, querido e amado, ungido do Pai, o Cristo, o Messias, o enviado, para passar por tudo isso, para você viver a vida de qualquer jeito e querer ir para o céu ainda. Neste sangue nós seremos cobrados.
o viver, o efetuar do sangue de Cristo. Cada um de nós, sabe, amados, o instrumento de salvação foi a dor, mas o que nos salvou na cruz foi o amor. E para fechar essa reflexão, para nós orarmos, amados, pergunto para vocês, mediante essa reflexão: em que sentido podemos afirmar que Jesus sofreu na cruz a maior dor que uma pessoa poderia sentir? Talvez você fale, não, pastor, mas tem mortes mais doloridas. Tem gente que, né, às vezes é queimado num acidente. Jesus era santo, imaculado, perfeito. Sabe, amados? Primeiro, fisicamente, Tomás de Aquino diz que as dores exteriores de Cristo eram enormes, porque Jesus experimentou a pior morte da época, que é a de crucifixão. É a fixação de uma pessoa numa cruz, crucifixão. Segundo, apesar de tudo isso, a dor física não foi o maior drama de Jesus. A dor interior de Jesus é que realmente não pôde se comparar. A pior dor de Jesus foi a de Cristo, e foi aquela na qual a própria pastora falou aqui agorinha, e não foi nada combinado. A maior das dores de Jesus foi receber em sua alma, em seu corpo, naquela cruz, o reflexo, o peso de todos os pecados da humanidade daquela época e das épocas vindouras, daqueles que confessassem o seu nome como único e suficiente Salvador. Sabe, queridos, ninguém viveu ou viverá neste mundo para experimentar dores como estas que Jesus experimentou. Um coração santo, inocente, imaculado, amoroso, levando sobre si, naquela cruz, o meu e o seu pecado, para a gente viver uma vida mesquinha, uma vida desconexa da obediência a Deus, e ainda querer ir morar no céu. Acorda, meus irmãos. O amor veio a este mundo como pessoa, foi traído, rejeitado e morto na cruz. Hoje temos a cruz traduzida em amor. Somente o Espírito Santo pode nos trazer, irmão, o significado desse ato aqui. Isso aqui é a revelação, é só através do Espírito Santo. Eu vejo muitas pessoas insensíveis, gente que está frequentando a igreja, que está longe de ser um cidadão do céu, porque até hoje não entendeu isso, porque o Espírito Santo não comunica mais com essa pessoa, porque as pessoas estão longe daquilo que Deus nos chamou para sermos como eleitos. Coloque, por favor, Tiago, Lamentações 1:12, para nós orarmos. Essa profecia acerca das dores. E além de tudo, amados, Jesus também teve que se deixar momentaneamente ser derrotado pelo último inimigo a ser vencido por nós. Qual que é? Morte. Um Deus todo-poderoso, Criador, que nada pode... Tem que morrer. Olha só o conjunto, a potencialidade de coisas num Deus santo. E o profeta diz: vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim no dia que se acendeu a sua ira. Sobre Jesus estava a ira de Deus para com toda a humanidade. O Filho teve que receber tudo isso, porque por esta causa, a dor de Cristo foi a maior dor que esse mundo já experimentou, amado. Mas Ele venceu.
E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, para trazer à nossa memória esse sacrifício ali, ó, fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Enquanto houver vida, fôlego de vida em mim, irmãos, eu quero servir esse Deus amoroso. Ele lá baixo, ele canta maná, fique de pé, eu quero orar com você. Coloca a mão no seu coração. Vamos preparar para ceiar, os obreiros podem se posicionar ali. Como é que está a sua vida, irmão? Você é crente mesmo? Essa morte que foi classificada com todos os detalhes aqui para você nessa noite, representa o que para você? A partir de amanhã você vai continuar sendo mesma pessoa medíocre? Porque desinformado você não é mais, você foi informado. Exerça o sacerdócio. Seja profeta de Deus onde você estiver. E lembre-se, você foi constituído rei juntamente